que você geralmente procura quando vão ao supermercado? O que vocês costumam comprar no supermercado? E o que não é possível comprar em um supermercado? A lista de compra de vocês tem quais itens? E quanto às placas? Quais são as placas mais comuns em um corredor de supermercado? Na aula de hoje, a gente vai aprender a se comunicar em um supermercado. Vem comigo! Olá, eu sou a Teacher Carol, aquela das letras. Na aula de hoje a gente vai aprender a se comunicar em um supermercado. Para começar, eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre os corredores de supermercado. O que a gente encontra neles? A gente encontra geralmente corredor de massas, corredor de laticínios, das carnes, congelados. Agora, como é que a gente fala esses mesmos corredores em inglês? Que a gente vai começar aprendendo agora. Eu tenho aqui para vocês 8 exemplos de corredores em um supermercado. Em amarelo, eu estou destacando as sílabas tônicas dessas palavras. Vamos lá comigo. Produce, produce. Delicatessen, delicatessen. Condiments, condiments. Beverages, beverages. Dairy, dairy. Bakery, bakery. Confectionery, confectionery. E frozen foods, frozen foods. O que a gente costuma encontrar no corredor dos produces? Vamos pensar um pouquinho. Eu tenho algumas dicas aqui para vocês. A gente costuma encontrar apples, onions, bananas. E o que mais a gente pode encontrar no corredor de produce? E no corredor de delicatessen, what do they sell? They have olives. Opa. Cold pies. Mais alguma coisa? Sliced cheese, maybe. What else? O que mais? Coloca nos comentários pra mim, gente. Os condiments. A gente costuma encontrar o que nos condiments? Opa. Condiments. O que a gente costuma encontrar nos condiments? Mayonnaise, ketchup, mustard. What else? Nas beverages. Juice. Opa. Vou acertar aqui. O que mais? Soda. Lemonade. Que são só algumas ideias para vocês. Eu quero que vocês coloquem nos comentários mais exemplos de coisas que a gente encontra nesses corredores, tá ok? Corredor dos dairies. O que a gente encontra? Milk, butter, yogurt. What else? Bakery. Bread, pastries, cake. E no confectionery. O que a gente pode encontrar no confectionery? Que também é conhecido como sweet or candy. Corredor dos sweet or candy. A gente pode encontrar chocolate bars, box of chocolate. Deixa eu pensar mais. Chewing gum. Chewing gum. Ó, chiclete. And what about the frozen foods? O que a gente costuma encontrar no corredor das frozen foods? Ready meals,
pizza, chicken. Esses são alguns exemplos de que a gente pode encontrar nos corredores de supermercado. Agora eu quero que vocês coloquem nos comentários mais exemplos para poder enriquecer esses aqui que a gente já tem, certo? E dessas coisas que eu coloquei aqui, o que costuma ter na lista de compra de vocês? Nas minhas listas de compra costumam ter apples, onions, bananas, mayonnaise, ketchup, mustard, milk, yogurt, bread. Aqui também costuma ter muito paçoquita, que em inglês não tem uma tradução, mas seria alguma coisa com peanut. Peanut bars, maybe, algo nesse sentido. E de red meals, geralmente tem soy stick, que são bolinhos de soja, broccoli, eu também costumo comprar congelado. Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa. Ham. Eu não compro na Delicatessen, eu compro nas Frozen Foods. Ham. What else? Perfeito. Agora, vamos imaginar a situação. Vocês estão no supermercado e precisam saber onde é que está a farinha de trigo. Como é que vocês costumam fazer esse diálogo? Vocês chegam para a pessoa que trabalha no supermercado e perguntam: licença, fulano, onde é que eu posso encontrar a farinha de trigo? E a pessoa responde: no corredor tal, no corredor 4, no corredor 6, ou daqui a 2 corredores, vá direto e vire o segundo corredor à esquerda. Como é que a gente pode perguntar algumas coisas nesse sentido em inglês? Eu vou deixar para vocês aqui um exercício muito rapidinho para a gente começar a pensar. Vamos lá. Deixa eu copiar e colar para vocês. Vamos pensar como é que a gente poderia formar um diálogo nesse sentido, de perguntar informações sobre onde está o corredor tal, onde que pode encontrar produto tal, beleza? É que eu tenho para vocês um exercíciozinho muito rapidinho, entre um customer e um staff, o consumidor e o trabalhador do local, do supermercado. Excuse me, could I ask me a question? Of course. What can I do for you? Where have I find some butter? The butter is over there, where it says dairy. It's in an aisle 3 on the left. I see. Thanks for your help. Aqui percebam que eu tenho duas palavras e uma barrinha. Eu quero que vocês completem a frase com a melhor opção. Quero que vocês escolham entre o you e o me, you can e o have. Vou dar alguns segundinhos para vocês fazerem esse exercício, tá certo? Perfeito, vamos lá. Excuse me, could I ask you a question or could I ask me a question? Qual que é o correto? Acertou quem disse que é o you. Could I ask you a question? Por quê? Porque eu não estou perguntando a mim mesmo. Eu estou perguntando para uma outra pessoa. Eu estou em uma comunicação com uma segunda pessoa.
Então, quando eu tenho uma relação direta entre A e B, em que os dois conversam entre si, eu preciso do you, que é o verbo da segunda pessoa do singular ou do plural. Beleza? Could I ask you a question? Licença, excuse me, com licença. Could I ask you a question? Eu posso te fazer uma pergunta? Eu poderia te fazer uma pergunta? Eu poderia te fazer a pergunta melhor do que eu posso. Of course. É claro. What can I do for you? O que eu posso fazer por você? E aqui, where can or where have I find some butter? Where can? Aonde eu posso encontrar manteiga? Butter é manteiga. The butter is over there. A manteiga tá logo ali. Over there, logo ali. Where it says dairy. Aonde diz laticínios. It's in aisle 3 on the left. Percebam que essa palavrinha aqui eu não falo Isley. Eu falo aisle. Sem o som do S. Aisle. Deixa eu destacar aqui, sublinhar. Aisle. It's in aisle 3 on the left. Tá no corredor 3 à esquerda. I see. Thanks for your help. Ok, I see, eu vejo ao pé da letra. Mas tem o sentido mais de, ok, entendi, beleza. Obrigada pela sua ajuda. Então, aqui a gente tem algumas estruturas que são interessantes da gente aprender e destrinchar um pouco mais. Deixa eu compartilhar com vocês. Aqui, dá uma aumentada. Quando eu quero falar com a staff, com os funcionários, e eu quero pedir alguma informação, eu uso geralmente o par can or could. Primeiro eu tenho que me certificar se a pessoa trabalha nesse local. Então eu uso a expressão do you work here? Sempre usando o excuse me, que é esse excuse me aqui desse começo, certo? É de bom tom, é educado que a gente comece as frases com excuse me, com licença. Para não soar invasivo, não ser agressivo. A gente primeiro pede licença e depois faz a pergunta. Do you work here? Se a pessoa disser yes, você faz sua pergunta. Se a pessoa disser no, você agradece e procura a próxima pessoa que pode ser o funcionário da loja, tá? E aí eu uso a dupla can or could, sendo que could é mais educado do que can por si só. E quando eu uso can, eu geralmente começo com excuse me, como no exemplo que eu mostrei para vocês. Esse excuse me aqui poderia ser can também. Ao invés de could, poderia ser can. Can I ask you a question? O can pede o uso do excuse me. O could, não necessariamente. Eu poderia escrever só com o could mesmo. Poderia fazer a pergunta apenas com o could. Então, só para recapitular. Primeiro, eu me certifico de que a pessoa trabalha no lugar. Perguntando, do you work here? Se a pessoa disser que sim, aí eu pergunto. Excuse me, can, tananã, 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 or could, tananã, tananã, tananã. Exemplos. Excuse me, can you help me, please? Licença, você poderia me ajudar? Você pode me ajudar? Excuse me, can I ask you a question? Licença, eu posso te fazer uma pergunta? Or, could I ask you a question? Você poderia me responder? Ou, could I ask you a question? Eu poderia te fazer uma pergunta? E aí você vai perguntar o que você quer. Por exemplo, I need some cheese, I need some milk, I need some chocolate. Where can I find the apples? Where can I find the bananas? I'm looking for some juice, I'm looking for some rice. O que quer que você queira, o que você precise, você vai perguntar. Usando essas estruturas. I'm looking for some. Eu estou buscando, eu estou procurando. Tananã, tananã. I need some. Eu preciso de. Tananã, tananã, tananã.
e where can I find some? Aonde eu posso encontrar e o que você precisa encontrar, beleza? Percebam que a voz dá uma leve modulada. Eu não vou perguntar I'm looking for some cheese. I need some water. Where can I find some rice? Não é uma coisa assim, monocórdica que chama, sem dar ritmo. Olha a cantiga que faz. Where can I find some cheese? Where can I find some cheese? Você começa com um stress, você começa acentuando a sua frase. Where can I find some cheese? I need some water. I need some water. I need some water. Eu destaco meu water. I'm looking for some chocolate. I'm looking for some bars of chocolate. Eu enfatizo o que eu quero na minha frase. A língua inglesa, assim como qualquer idioma, tem uma cantiga. E um dos pontos principais para ajudar a nossa fluência é a gente aprender essas cantigas desde cedo, aprender os ritmos, os padrões, aonde eu acentuo, aonde eu não acentuo, para que a sua prosódia, que é essa cantiga da voz, essa cantiga da fala, fique mais adequada e de modo que soe mais natural e mais próximo do que os falantes nativos falariam. E isso é muito importante. É algo para a gente levar em consideração desde o começo da aprendizagem, tá certo? Então, tudo bem até aqui? Getting someone's attention e asking where something is? Tudo ok? Tudo tranquilo? Minha sugestão é que, assim como esse diálogozinho que vocês viram, esse daqui, vocês criem um diálogo também. Por exemplo, excuse me, can you help me, please? Yes, of course. What can I do for you? Não. É uma estrutura muito avançada. Excuse me, can you help me, please? Of course. What can I do for you? Where can I find some apples? Apples. Apples are in the aisle 5 on the right. Ok. Thank you for your help. Busquem fazer diálogos também para poder praticar o conteúdo que vocês estão aprendendo. Assim você fixa melhor o seu conhecimento, ok? Vamos continuar. Deixa eu duplicar o meu slide. Aqui, perfeito. Aqui deixa só eu ajustar para vocês, para ver a continuação. Aí. Ok. Isso foi o que vocês, enquanto consumidores, perguntaram. Mas o que os funcionários podem responder? Eles podem responder it's, se for singular, their, se for plural, at the front, at the back of the store, at the front, no começo da loja, at the back, no final da loja. It's there next to, near, opposite the door, tá perto da porta, tá perto do corredor 5, tá perto do corredor 4, next to aisle 4, next to aisle 3, next to dairy, next to the meat, next to the bakery, next to delicatessen, next to the bathrooms, to the restrooms, e por aí vai. They are in aisle 5, they are in aisle 7, sorry, they are aisle 7, in the produce section, in the bakery section, e por aí vai. E o clássico, they are on the left, on the right, ok? São as possibilidades de resposta de onde você pode encontrar as suas coisas. E finalmente, claro, aqui tem uma tipzinha. Se você não entender as direções, você pode dizer sorry, can you repeat please? Que você está pedindo desculpa, você pode repetir, por favor? E se ainda assim a pessoa repetir, você não entender, você pode falar please, can you show me where it is? Por favor, você pode me mostrar aonde fica, aonde é? E a pessoa vai lá e te acompanha. Não tenham medo de errar e de pedir para repetir. Quando a gente está aprendendo um idioma novo, não é obrigação nossa saber tudo de primeira e saber tudo no começo. A gente está aprendendo.
Então, se vocês não sabem, se vocês não entendem, é só falar, please, can you repeat, please? Sorry, I don't understand. Can you repeat, please? Sorry, can you show me where it is? Simples, objetivo e educado e comunicativo, que é o mais importante. E finalmente, para poder agradecer, vocês podem dizer ok, thank you for your help, thanks so much, sendo que thank you é mais formal que thanks. Thanks é mais informal. Thank you é mais formal. Aqui uma tipzinha também que eu coloquei, que é remember to smile as well when you thank someone. Lembre-se de sorrir enquanto você agradece alguém. É bonito, é de bom tom e é educado. A gente sempre mantém um sorriso no rosto para agradecer uma informação, não é mesmo? Aqui, vamos lá. Só recapitulando, a gente começou vendo os corredores, alguns corredores principais, e o que a gente pode encontrar nesses corredores. Aí eu pedi para vocês colocarem nos comentários mais exemplos do que a gente pode encontrar nos corredores. Depois vimos um diálogozinho. Aprendemos algumas expressões, aprendemos como chamar a atenção de alguém, como perguntar onde algo está. Aprendemos as possíveis respostas dos funcionários e como agradecer. Mais uma vez, não esqueçam de criar o diálogo de vocês com esses exemplos. É muito importante que vocês pratiquem tudo o que vocês estão vendo em aula. E agora eu vou pedir uns minutinhos para vocês, porque nós vamos fazer exercícios. Deixa eu copiar aqui. Vamos lá. Eu tenho aqui 2 diálogos para vocês, para a gente praticar um pouquinho. Aqui são diálogos feitos por mim, mas eu insisto que vocês façam os seus diálogos, porque é muito importante para fixar o conhecimento e o conteúdo que a gente está aprendendo até agora. Então, eu vou dar uns minutinhos para vocês fazerem. Se quiserem, vocês podem dar pausa para raciocinar melhor. Aqui eu tenho algumas frases fora de ordem. Aqui, can help me please you? What can I do for you? Can pizza I find somewhere? Frozen in is pizza section, the aisle 9. Great, thanks so much. Alguns minutinhos para vocês fazerem e a gente corrige juntos e explica um pouquinho. Vamos lá? Esse primeiro, vocês colocaram o quê? Coloca nos comentários para dar uma olhadinha. Vamos lá? Can you help me, please? Can you help me, please? What can I do for you? Where can I find some pizza? Number 3, the pizza is in the frozen section. Great, thanks so much. E aí, o de vocês? Ficou igual? Foi quase? Ficou perfeito? Ficou tudo errado? O que aconteceu? Me conta aqui nos comentários para eu saber um pouquinho. Vamos ler juntos e traduzir? Can you help me, please? Você pode me ajudar, por favor? Essa frase aqui vocês já dominam, que eu sei. Então, eu vou nem me preocupar em reexplicar ela, porque a gente já entendeu como é que faz se perguntar. What can I do for you? O que eu posso fazer por você? Where can I find some pizza? Aonde eu posso encontrar pizza? The pizza is in the frozen section. That's aisle 9. A pizza está na seção de congelados. É no corredor 9. Great, thanks so much. Ótimo, muito obrigada. Tudo ok? Tudo tranquilo? Mesmo? Posso continuar? Alguma dúvida? Olha lá, hein? Vou confiar. Vamos para o dialogue B. Mesma coisa, eu tenho aqui algumas palavras embaralhadas, scrambled. I ask, could I question you? Of course. How can I help you?
Tomatoes need I some. Where are they? They are in the product aisle. Next, onions, there. Ok, thank you. Mais alguns minutinhos, ou vocês podem pausar o vídeo para fazer esse exercício. Vamos lá? Could I ask you a question? Of course. How can I help you? I need some tomatoes. Where are they? They are in the produce aisle. They're next to the onions. Onions é cebola. Onions, não é onions. É onions. Onions. Ok, thank you. Essa estrutura aqui também vocês já entenderam como é que faz. A gente já sabe que o could é mais formal. Quando eu uso o could, eu não preciso usar o please e o excuse me, porque ele já tem o nível de formalidade necessária. Então, could I ask you a question? Of course. How can I help you? I need some tomatoes. Where are they? They are in the produce aisle. They are next to the onions. Ok, thank you. Eu poderia te fazer uma pergunta? Claro! Como eu posso te ajudar? Eu preciso de tomates. Onde eles estão? Eles estão no Produce Aisle, no corredor dos produtos, no corredor dos hortifrutis. Eles estão perto das cebolas. Ok, muito obrigada. Perfeito? Tudo tranquilo até aqui? Excelente, pessoal! Agora eu queria que vocês refletissem um pouquinho sobre algumas coisas que a gente viu na aula de hoje. Primeiro eu quero que vocês pensem. Vocês são capazes de entender as placas de um supermercado? De chamar a atenção de alguém numa loja, no supermercado? Perguntar aonde algo está? Entender a direção para encontrar os itens? Dizer muito obrigada com confiança? Eu espero que sim, porque esse foi meu objetivo na aula de hoje de vocês. Muito obrigada pela aula de hoje e até a próxima.